Fortes, boa noite mais uma vez a você e a todos os nossos amigos que acompanham o Patrulha. Nós estivemos no GAECO conversando com o delegado Luciano Alcântara, que está à frente das investigações e já teve a oportunidade de conversar com o Chico, que vazou, tirou por cima. 100 milhões, meu amigo. Agora ele teme contra a vida dele. A gente já tem mostrado casos de pessoas que matam por causa de R$2. Imagine por causa de um valor absurdo como esse. Se bem que não é somente um, são 300 pessoas que estão no furo, no jargão popular, né? Popularmente falando. Enfim, acabou tendo aí um prejuízo, amargando prejuízos gigantescos, que somando tudo chega a mais de 100 milhões de reais. Os detalhes dessa entrevista que nós falamos com o delegado Luciano Alcântara vai ser a partir de agora, aqui no Pipoco de Audiência, no número 1, no Patrulha. Um dos casos mais complexos que veio à tona na mídia local foi o caso do Francisco, o Francisco das Chagas Chaves, que, de acordo com as informações, está envolvido em um esquema onde houve aí pelo menos 300 vítimas e o prejuízo chega a mais de 100 milhões. Estou aqui ao lado do delegado Luciano Alcântara, ele que teve a oportunidade de ouvir o Francisco da Extreme. Delegado, o que ele relatou para o senhor, por que ele não veio pessoalmente, ele se encontra aqui em Teresina e está no estado? Pronto, Ivan, ele prestou esclarecimentos, o advogado do Francisco esteve em contato comigo para poder marcar uma auditiva do seu cliente. Ele queria prestar esclarecimentos depois da divulgação da mídia e da repercussão que houve com relação aos fatos, né, relacionados à empresa Extreme, que ele é, no quadro societário, ele é o único sócio dessa empresa, né? Então, foi ouvido, nós marcamos a oitiva, ele foi ouvido. O que eu posso dizer é que, de acordo com informações dele, ele não estaria no Brasil. Porém, o conteúdo dessas informações, dessa oitiva dele, eu não posso falar devido à questão do sigilo da investigação. É uma investigação complexa, o senhor tem 30 dias para findar ela. Pode ter prorrogação devido à complexidade? Eu acredito que sim, devido à quantidade de vítimas, né, e à complexidade da investigação. Nós temos aí um estelionato qualificado, e é um estelionato que mexe com a questão de intermediar operações na Bolsa de Valores com capital de terceiros. Fora isso, nós temos também a apuração do crime de associação criminosa, tendo em vista que outras vítimas teriam indicado que outras pessoas próximas ao Francisco também teriam participação nessas operações. Então, nós temos um prazo aí, o prazo legal de 30 dias, porém, devido à complexidade, provavelmente vai ser pedida a prorrogação de prazo e ficará à disposição do Ministério Público para dar o seu parecer e do juiz, se ele entender que cabe ainda a prorrogação do prazo dessa investigação. Ele chegou a relatar o destino de toda essa quantia das vítimas, que chega aí a um pouco mais de 100 milhões de reais. Isso aí fica, devido ao sigilo da investigação, nós não podemos relatar o que foi dito por ele, né? Mas ele se colocou à disposição para prestar novos esclarecimentos, caso a polícia não esteja contente, nós não estejamos contentes com o que foi dado, né? Se nós precisarmos de mais informação, ele, por meio do seu advogado, se mostrou bem disposto a prestar de novo, ser ouvido novamente, prestar novos esclarecimentos e ouvido para ser tirado qualquer dúvida com relação a essa questão relacionada à Extreme, né? Então nós temos várias vítimas, Ivan, e os valores são bem altos, né? Valores que em média são uma média de 200 mil reais para cima, até meio milhão de investimentos. Pessoas que, algumas que até relatam ter vendido seus bens, como carro ou casa, para ir fazer o investimento na empresa Extreme. Ele chegou a relatar como funcionava de fato, como ele conseguia cooptar essas vítimas? Olha, essas informações, elas estão dentro do inquérito policial e fazem parte, inclusive, dessa parte da investigação que trata da associação criminosa. Se havia captação de clientes, quem fazia essa captação de clientes, se era somente o Francisco. Eu sei que nós sabemos que ele utilizava já as redes sociais, ele inclusive fazia alguns eventos conhecidos aqui, né, um pagode aqui em Teresina conhecido. Então, ele tinha toda uma rede de divulgação dos serviços que eram realizados pelo Extreme. Mas a apuração policial, ela vai atrás da materialidade, nós temos que confirmar se tem materialidade, se é realmente um crime de estelionato e também apontar com convicção a questão da autoria.
se é somente o Francisco, se não é o Francisco, se é um grupo, né? Se é o Francisco mais outras pessoas que teriam envolvimento nos crimes que estão sendo investigados. Alguma vítima foi ouvida? De 300 vítimas aproximadamente, quantas já vieram até aqui? Formalmente nós já ouvimos mais de 30 vítimas, mas informalmente já chegamos a um número de 50 vítimas, né? São oitivas até longas, elas estão apresentando uma documentação para que seja verificado, se comprovado os investimentos que foram feitos, os aportes que foram feitos nesta empresa Extreme. Então nós temos aí ainda eu entendo que um longo caminho, porque ainda tem muitas vítimas para serem ouvidas. Tendo em vista que ele mesmo afirmou que não está aqui no país, está em exterior, pode ser solicitado a prisão preventiva dele? Olha, nenhuma medida cautelar ela vai ser descartada na investigação, mas no momento oportuno, se a polícia entender que cabe alguma medida cautelar, vai ser pedido ao judiciário, e aí se o judiciário entender cabível pelo deferimento ou indeferimento, e aí nós vamos dar cumprimento. Só para finalizar nossa pergunta, já que ele falou com o senhor de modo remoto, ele teme contra a vida dele diante das circunstâncias, de tudo que está acontecendo no momento, a integridade física dele, familiares, enfim. Sim, Ivan, a justificativa dele para ele não se apresentar pessoalmente para ser ouvido por mim é exatamente por temer pela integridade física não só dele, como da família dele. Ele alega que teria sofrido ameaças, né, e que por isso não teria condições de vir pessoalmente para prestar esclarecimentos. Mas, como eu falei, se colocou à disposição por meio do seu advogado, caso houvesse necessidade de ser ouvido novamente, que eu solicitasse ao advogado, e ele disse que seria ouvido novamente por vídeo, né? Certo. Agradecer ao delegado Luciano Alcântara, ele que está à frente, foi incumbido essa missão a ele pela própria Delegacia Geral, onde a competência dele agora é fazer todos os levantamentos, investigações e poder chegar a um denominador comum, tendo em vista que, como ele mesmo afirmou, que tem 30 dias, mas pode prorrogar essas investigações e esse inquérito devido à complexidade, e nós vamos acompanhar de perto o trabalho, porque nós sabemos da competência do delegado Luciano Alcântara. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima, no Rastro da Notícia.